Graça e paz, comunidade Adom. É uma alegria e uma responsabilidade estar aqui com vocês nessa noite. Primeiro eu queria agradecer a Deus, porque Deus Ele é o nosso Senhor, Ele quem nos dá vida, Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos conduz. E depois agradecer aos pastores dessa casa, todos os pastores, pastor Marcos, pastor Eli que fez contato comigo, todos os voluntários, a vocês, por poder estar aqui para dividir uma palavra com vocês e eles estarem cedendo o púlpito deles aqui para nós conversarmos um pouquinho. E eu estou muito feliz. E eu espero de verdade que aquilo que eu for falar seja algo de Deus para o seu coração mesmo. Que Deus possa me usar como um instrumento nas mãos dEle para falar com a amada igreja, com esse povo tão animado, tão bacana, tão abençoado, e foi tão gostoso louvar com vocês, que a gente poderia até ir embora, viu? A gente já estaria totalmente alimentado. Mas eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Se puder sentar, pode sentar, a gente vai ler. Sentado, tem um tema a ser dito aqui, nós temos algo a falar sobre tempo e propósito. E eu confesso para vocês que eu estava com o meu coração com muitas dúvidas do que eu poderia falar aqui. Desde que o Juliano conversou comigo, né, trazendo o convite dos pastores, eu fui juntando coisa, fui pegando as coisas, fiquei já começando a ficar um pouco atento em relação ao fato do que Deus poderia falar comigo sobre tempo e propósito. E de verdade, eu vasculhei as escrituras, pensei em alguma coisa, fui para os evangelhos, mas no fundo, eu acho que eu acabei trabalhando numa zona, vamos dizer assim, numa zona mais de conforto. Não sei se eu estou sendo muito sincero com você, porque eu não consegui enxergar nas escrituras, mesmo em outros textos que falam de propósito, que falam de tempo, mas algo tão relacionado com a gente quanto ao livro do Eclesiastes, quanto essa questão do Eclesiastes, de falar de tempo, de falar de propósito. E o texto que eu escolhi, eu poderia escolher qualquer um dos textos aqui, de muitos capítulos, mas eu escolhi logo o primeiro texto para servir para a gente como uma introdução, como algo a ser dito aqui nessa noite. E o texto que eu quero ler está no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, e eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Alguém disse que não é de Salomão o texto, mas nomearam Salomão, mas para nós, no senso comum, é Salomão. E Salomão, ele escreve esse texto e ele diz assim, na minha Bíblia, na NVI, tem um título logo de cara que diz assim, nada tem sentido, nada tem sentido. E o texto diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, e dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso, e todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Esse é o texto. Esta é a palavra que vai servir aqui de uma base para mim. Mas eu fiquei pensando em tempo e em propósito. Isso ficou no meu coração, tempo e propósito.
E eu fiquei pensando que, para nós, seres humanos, essa questão do tempo, ela tem alguns significados, ou a gente pode falar sobre tempo, sobre alguns ângulos, sobre algumas hipóteses de tempo. O que é tempo para a gente? E eu fiquei pensando, para mim, no caso, tempo, se alguém perguntasse para mim, fala o que é tempo, eu responderia de primeiro, tempo para mim é o tic-tac do relógio. Tempo é o tic-tac do relógio, que é o tempo cronos, para nós, seres humanos, que temos essa noção na alma de tempo, que são os segundos que se juntam a minutos e que se juntam minutos que se tornam horas. Uma outra coisa que eu penso em tempo, são coisas óbvias que eu estou dizendo aqui, mas tempo para mim seria o tempo dos dias que se somam, se tornam semanas, as semanas que se somam se tornam meses e os meses se tornam anos. E isso passa tão depressa, isso voa, é impressionante como isso passa. Uma outra situação que eu poderia dizer de tempo, que eu estava pensando no meu coração, seria tempo como estações, como épocas. Épocas em que as coisas dão certo, épocas em que tudo parece que, como dizem, o universo ele está ao nosso favor, e aí é tempo de riso, é tempo de alegria, é tempo de mostrar os dentes, é tempo de você sentir aquela alegria contagiante que você abraça todo mundo. Existe esse tempo, mas existe o tempo do choro, são épocas. Momentos que você passa, momentos que de repente mudam de uma semana para outra. De uma semana para outra muda. Recentemente, eu e minha esposa, que aliás não está aqui comigo por conta de uma viagem, aliás eu sou muito mal educado, né? Está aqui comigo meu irmão Roberto, a irmã dele, a esposa dele, Marisol, e eu esqueci de apresentar meu irmão, que veio aqui comigo fazer companhia. O Roberto, eu acho que é figurinha carimbada aqui, né, pastor? Vocês o conhecem muito bem. Mas voltando aqui, em uma semana eu tinha sido convidado, eu e minha esposa, para estarmos num aniversário de um vizinho nosso, vizinho do lado assim, e ele disse assim, ele corintiano, né, quem é corintiano aqui, dá glória a Deus aí, né? O vizinho que vos fala do corintiano palmeirense, não sei se tem palmeirense aqui também, mas ele falou assim, pastor Eli, olha, eu vou completar anos e eu quero o meu vizinho palmeirense e a esposa dele corintiana na minha festa. Isso foi no final de semana. Só que coincidentemente naquele dia, falando de estações e de épocas, a minha filha mais nova, nós amanhecemos com ela na cozinha, sentada no chão, branca, pálida, e a gente não teve condições de ir no aniversário. No domingo nós estivemos com ele, e no domingo nós o presenteamos, ele ficou, muito feliz. Só que se passou uma semana, e na semana seguinte, ele estava internado, e depois de 3 dias eu estava fazendo o sepultamento dessa pessoa. Tempos, épocas. Mas eu também penso em tempo de uma maneira muito óbvia, presente, passado e futuro. Isso é tempo para a gente. Isso é tempo. Tempo que nós temos noção, tempo que nós nos dirigimos. Agora, o que eu não posso esquecer é que para Deus o tempo não é como o nosso, não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente. O tempo de Deus é um tempo que, na verdade, está fora do nosso tempo. E tem um texto na Escritura de Pedro, na sua segunda carta, quando ele diz assim que, 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disso. Ele fala, não se esqueçam, meus amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, como que a gente entende isso? O tempo é diferente para Deus. Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia, e a gente está aqui viajando e tentando encontrar respostas. Santo Agostinho de Hipona, ele diz assim que Deus, no livro Confissões, ele diz assim que Deus é o eterno agora.
Ele diz o seguinte, que para Deus não existe presente, passado, futuro. Deus ele não olha o tempo como nós olhamos com essas categorias de tempo lá atrás e tempo que está à frente, que nós não conhecemos. Até porque ele diz assim que essa história de presente, passado e futuro é alguma coisa que não dá para a gente cravar, porque o que foi, o que passou não existe mais, não existe. O passado não existe mais. O presente é o que eu vivo, e para Deus o passado é presente, e o futuro, ele não existe ainda. Para nós temos que pensar no futuro, mas ele não existe. E para Deus, ele consegue enxergar presente, passado e futuro como se fosse tudo uma coisa só. O pastor Ed Renekiewicz, ele tem uma frase que eu anotei, que ele disse assim um dia, pregando. E olha que interessante de você parar para ouvir. Ele fala assim, eterno não é o tempo sem fim. Eterno não é o tempo sem fim. E aí ele define o que é eterno, segundo como ele enxerga isto. Eterno é a dimensão da vida fora do tempo. Ou seja, Deus ele está fora do tempo. Eterno é o presente contínuo. Eterno é o sempre presente de Deus. Falando um pouco de tempo. Agora, propósito. Tempo e propósito. Propósito, e quando a gente vai conceituar, a gente vai no dicionário e procura o significado de propósito, a gente encontra a intenção de se fazer algo. É um propósito. Outra coisa que é dito, um projeto. É um propósito. Um desígnio é um propósito. Aquilo que se busca alcançar é um propósito. Um objetivo é um propósito. E uma finalidade é propósito. Outra coisa que nós encontramos, e aí não no dicionário, pelo menos não foi aonde que eu encontrei, mas lendo a respeito de tempo, de propósito, eu li que propósito é a razão do existir. Existe um propósito. Por que você existe? Por que um microfone ele existe? Para que serve? Para aumentar a minha voz, para falar lá. Não sei se é essa a função do microfone, eu sou leigo disso. Mas pelo menos eu falo e vocês estão me ouvindo aí no fundo. Ou seja, então o propósito, em propósito é a razão de existir. E dizem mais, é aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo como nós vivemos. E aí alguém disse assim, uma vida sem propósito, ela não tem sentido. E é justamente aqui que aparece o problema do Eclesiastes, de quem escreveu o Eclesiastes. É justamente aqui que aparece esse problema. Para ele, nada tinha sentido em seu viver. No texto que eu li, aliás, no texto que eu li, não, no capítulo 2, no verso 3, olha o que ele diz, no final, na parte B. Ele diz assim, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Gente, sabe qual era o dilema do Eclesiastes? O dilema do Eclesiastes era quem ele era, debaixo do mundo que ele vivia, o que ele estava construindo com a vida que ele tinha. Quem ele era, o que ele estava construindo com a vida que ele tinha, o que ele poderia estar deixando de algo importante para alguém. Era a crise dele. Esse era o seu grande dilema. Que tipo de mundo ele estava construindo? E ele começa aqui no texto que eu li, fazendo algumas afirmações. Numa Bíblia, numa tradução mais tradicional, nas nossas Bíblias antigas, existe aquela palavra vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre esse texto na igreja, muitos anos atrás, vaidade de vaidade, uma irmã no final do culto veio falar comigo e disse assim, poxa, eu achava que vaidade era se pintar,
era roupa. Porque é isso que a gente aprende, né? Aqui não é isso. Vaidade aqui, o que ele diz aqui no texto, que ele usa, começa aqui, ele diz que a vida é uma soma de vaidade. São vaidades que vão se avolumando, que vão crescendo, que vão se somando, que vão formando, que vão criando forma, isso dentro da alma dele. Ou seja, algo que é totalmente inútil. E ele fala que nada faz sentido. E essa palavra vaidade, ou nessa tradução que eu estou aqui, inutilidade, ela aparece pelo menos 35 vezes no livro de Eclesiastes. E Haroldo de Campos, um escritor que já é falecido, ele dizia, quando ele falava sobre essa passagem da Bíblia, que inutilidade ou vaidade é a névoa do nada. É a bolinha de sabão que você sopra e ela está ali bonita, ela desaparece, não tem valor, não tem seu lugar, é muito rápido. E tem um rabino que eu tenho lido, é o Harold Kushner, ele fala assim que o Eclesiastes, ele é um homem, ele é um ser humano com muito medo. Ele é um homem desesperado de morrer antes de ter aprendido o sentido de viver. O Harold, o Kushner, ele diz assim que nada do Eclesiastes, falando do Eclesiastes, nada do que já fez, nada do que ele fará ou faria teria alguma importância. Essa é a conclusão do Eclesiastes, porque um dia ele morreria. E ele seria como se ele nunca tivesse existido, como se nunca tivesse vivido. Ele não consegue suportar a realidade que ele enxerga, o modo que ele está interpretando a vida e a vida debaixo do sol, como ele fala, desaparecendo sem deixar nenhum traço, nenhuma importância, nenhuma lição. E talvez esse seja o nosso dilema também, ou um dia foi o nosso dilema, ou pode ser o nosso dilema. Mas aí eu digo para vocês, gente, tempo e propósito, eles só se unirão, trazendo algum sentido na vida da gente, quando tempo e propósito, eles estiverem debaixo e sob a ótica do nosso Deus Criador. É só assim que tempo e propósito tem sentido, que faz com que a gente descubra que a nossa vida vale a pena ser vivida. Porque aqui eu encontro o Eclesiastes, como eu disse para vocês, eu estou chamando Salomão de o Eclesiastes. Eu vejo aqui que o texto nos mostra que algumas lições, que eu posso aprendê-las positivamente, mas elas são lições que ele viveu de modo negativo. Por exemplo, a lição primeira, que me mostra aqui que ao tentar viver o tempo e propósito sem Deus, ele caiu na vala do viver sem sentido. É isso que aconteceu com ele. Sabe, gente, sem Deus, eu não consigo enxergar o propósito de eu ser o Cássio. Sem Deus eu não consigo. Sem Deus, o propósito ele se torna cego. Sem Deus, o propósito se torna algo que não dá para você tateá-lo, porque você acha que o propósito está do outro lado, e Deus está dizendo, não é lá, mas Ele respeita você porque você não tem. Como eu disse para você, juntando o material para ler, eu li um material curtinho de um pastor que falou sobre tempo e propósito usando o texto de João, no capítulo 9, do cego de nascença. Ele dizia assim que, enquanto os discípulos viam uma situação de pecado e achavam que aquilo ali era um estigma de alguém que pecou, talvez os pais, talvez o próprio cego, e dizia assim, quem pecou para que ele nascesse cego, foi ele ou foram os pais dele? O que aconteceu? Eles viram essa situação, esse dilema, Jesus viu o propósito. Falou, não é nada disso. Ele nasceu para que o nome de Deus seja glorificado.
Então, essa é a grande questão. Quando a gente olha aqui, fica claro que, ao tentar viver o tempo e propósito sem Deus, o escritor, Eclesiastes, ele caiu na vala comum da inutilidade, da vida sem sentido, do tédio. Porque no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11, eu não vou ler tudo, mas você vai pegando algumas coisas que o Eclesiastes fez. Ele disse assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, que a alegria de nada vale. Eu decidi entregar-me então ao vinho, a extravagância mantendo, porém, a sabedoria, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, aquilo que eu já li o texto aqui, debaixo do céu. Lancei-me a grandes projetos, constituí casas, plantei vinhas, ou seja, ele fez um monte de coisa. Verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho. Essa foi a recompensa. Contudo, avaliei tudo o que eu tinha feito, o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, e percebi que era tudo inútil, era tudo correr atrás do vento. A gente às vezes pensa assim, eu não sei você, mas às vezes eu já me peguei pensando tantas vezes, quando você fala, puxa, se eu tivesse aquele recurso, seria tão bom. Algumas pessoas pensam um pouco diferente, se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. E Eclesiastes, ele destrói esse argumento de que aquele que tem alguma coisa, ele é feliz, quando tempo de vida, tempo de existência e propósito de vida não estão incorporados com Deus. Porque o Eclesiastes, ele seria talvez um cara muito rico hoje, se ele fosse ser hoje situado no nosso dia. Talvez um cara com a grana do jogador Neymar. Talvez um mega milionário. Talvez ele fosse esse cara. Mas com tudo isso ele não conseguiu satisfação. O verso 20 do capítulo 2, ele fala uma coisa que muito me marca, que muito me chamou a atenção quando eu lia. Diz que ele chegou ao ponto de se desesperar por todo o trabalho que ele realizou debaixo do sol. Ele ficou desesperado. E se você ler do livro de Eclesiastes, gente, com atenção, parando, meditando, você vai ver que ele faz um monte de citações a respeito desse vazio que as coisas da vida produzem dentro da nossa alma. Esse vazio que não nos deixa enxergar o que de fato é propósito de Deus para nós. E aí eu coloco uma razão, porque tempo e propósito sem Deus não tem sentido, nunca teve sentido e nunca terá sentido. Uma segunda coisa aqui, que é um exemplo negativo para nós aprendermos positivamente, é que ao tentar viver tempo e propósito sem Deus, ele se tornou uma pessoa cínica, incapaz de enxergar valor nas coisas da vida. Sabe, gente, a gente, como pastor, e eu sei que é o caso do pastor Marcos, do pastor Eli, de todos os pastores, quando a gente visita pessoas, quando a gente convive com pessoas doentes, pessoas que estão hospitalizadas, eu me lembro de uma situação em especial, que eu nunca tinha parado para pensar aquilo que estava acontecendo com aquela senhora. Era uma senhora que eu e minha esposa acompanhávamos sempre, levava a ceia para ela no hospital, ela ficou internada há um bom tempo. E um dia, numa visita, ela disse assim para mim e para minha esposa, pastora, eu não vejo a hora de chegar na minha casa e poder tomar um banho, entrar embaixo do chuveiro e tomar um banho. Eu quero agradecer a Deus, e vou agradecer a Deus por tomar um banho. Aquilo me chamou a atenção porque eu nunca agradeci a Deus por tomar um banho, gente. Até ali eu nunca tinha agradecido. Eu não me lembro de nenhuma oração que eu fiz assim, Senhor, muito obrigado, porque agora eu vou entrar no banho e vou me banhar. Eu fiz. E o Eclesiastes,
além de não enxergar as coisas simples com valor, ele também deixou de enxergar as coisas que para muitos são coisas que todo mundo almeja, que gostaria, e também não vê valor. Ele começou a questionar o valor de se fazer aquilo que é bom. No texto que eu li, que o homem ganha com todo o seu trabalho, verso 3 do capítulo 1, em que tanto se esforça, não existe utilidade nenhuma, geração vai, geração vem, nada é novo. Ele passou a enxergar a vida humana, no capítulo 3, do verso 19 ao 21, sem nenhuma dádiva e graça de Deus. Olha o que ele diz, gente. Ele diz assim, quando ele tem essa constatação de vazio, de tédio dentro dele, ele diz assim: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda, assim como morre também um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem nenhuma vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar e vieram todos do pó ao pó e todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Ele não conseguia mais enxergar a beleza em ser imagem de Deus, porque ele estava cansado de viver, a vida não tinha sentido para ele. Ele passou também a ter um comportamento de não conseguir enxergar graça na vida. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, ele fala assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, eu vi as lágrimas dos oprimidos, mas não quem os consolasse. O poder está do lado dos opressores. Eu não vi ninguém que consolasse essa turma toda. Por isso eu considerei os mortos, olha o que ele diz, por isso eu considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que viver, falando dos vivos. No entanto, melhor do que os dois casos é aquele que ainda não nasceu e não viu o mal que existe debaixo do sol. Essa é a crise do Eclesiastes, de analisar tempo e propósito, de tentar encaixar um do lado do outro, que eu acho que é o destino de todos nós, tempo e propósito. E aí eu fiquei pensando, como a gente resolve isso? Como a gente resolve isso? Eu tinha uma amiga que trabalhou comigo, ela tinha 28 anos, ela faleceu com 28 anos. Ela teve um aneurisma. Lá no São Bernardo, lá onde que os ônibus param, não é a rodoviária, onde tem trólebus, lá me fugiu o nome agora. Estava lá, e passou mal, caiu, socorreram a menina e a menina morreu. O nome dela é Adriana. Ela parecia uma menininha de 15 anos. Ninguém dava 28 anos para ela. Não que 28 anos é velho, é novo pra caramba 28 anos. Mas ela tinha cara de 15. Mas eu me lembro da Adriana, eu não me esqueço dela quando ela dizia assim para mim uma coisa, ela me chamava de chefe. O jeitinho dela, ela veio da fábrica trabalhar com a gente no Recursos Humanos. E às vezes ela chegava de manhã e eu via que ela estava meio borocochô, sabe? Estava meio tristinha, como às vezes a gente está triste e não sabe por que está triste. E eu falava assim para ela: Adriana, você não está com uma carinha boa hoje, aconteceu alguma coisa, você está bem? Ela falava assim para mim: ah, chefe, hoje eu estou meio não sei. Mas sabe que eu descobri que o meio não sei era uma coisa filosófica mesmo, que é o que a gente poderia usar como... Porque às vezes eu estou meio não sei. Você busca razão para estar meio não sei e você não sabe. Você está meio não sei tendo Deus ao seu lado. Imagina quando você se aventura a viver independente de Deus, como o escritor de Eclesiastes procurou viver o tempo e o propósito longe dele, de Deus. Mas como a gente faz para resolver isso? Eu particularmente, eu acredito que o Eclesiastes, ele resolveu isso, ele se encontrou. Tal qual o filho pródigo, que fala assim: ó, me dá todos os meus bens, eu vou embora, e foi, gastou com tudo que ele tinha, com os amigos, bebeu, encheu a cara. Quando ele se viu dentro de um chiqueiro de porcos, trabalhando, desejando comer aquilo que os porcos comiam, e aí ele falou: isso é sei que eu vou fazer, eu vou voltar, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus, contra ti, eu já não sou digno de ser seu filho, me trata como um dos teus funcionários, para mim basta. Mas o nosso Deus não faz isso com a gente. O nosso Deus é aquele que está todo dia
olhando no horizonte, para saber se você volta, esperando que você volta, acreditando que você volta, acreditando que você retorna. E quando você chega e vai dizer, olha, pai, me trata, ele não deixa você falar, porque ele te abraça, mesmo mal cheiroso. O pastor, ele brincou com o meu irmão e falou, nossa, não, o pastor Marcos brincou, nossa, mas que homem cheiroso é esse? Não vou nem largar ele, abraçou meu irmão. Mas o filho pródigo estava fedido, estava mal cheiroso, estava cheirando porco, mas o pai não quer saber. E eu acredito que Eclesiastes, ele volta com Deus. Então, como que eu resolvo isso, Cássio? Na minha singela palavra, eu acredito que para a gente resolver isso aqui, eu tenho que admitir que eu preciso de Deus para viver tempo e propósito entre o vácuo do nascimento e o final da minha existência na morte. Eu preciso dele. Sabe, gente, o que eu acho, é lógico que guardado as devidas proporções, pensando em alguém que morre criança, alguém que morre com 17 anos, mas quando a gente pensa em tempo, com aquelas categorias que eu falei no início, de tic-tac do relógio, de dias, de épocas, de presente, passado e futuro, isso é uma dádiva de Deus para nós, que é uma dádiva democrática, todo mundo tem as mesmas coisas, é o mesmo presente, é a vida que Deus nos dá, é o nascimento e você vai viver o seu tempo de história, e eu não sei quanto tempo, mas o tempo é igual para todo mundo, não muda, todo mundo tem isso. Todavia, cada história ela é construída de modo individual, eu construo a minha história, você constrói a sua história, nós construímos a nossa história. Porque ela é baseada em escolhas que eu faço. Antes de vir para cá, hoje à tarde, eu estava na igreja trabalhando, e aí eu falei, deixa eu ouvir uma palavra de um pastor presbiteriano que eu não conhecia, mas que o tema me chamou a atenção, tempo e propósito. Deixa eu assistir o que ele estava falando. Ele estava falando de Eclesiastes 3. Ele falou uma coisa tão óbvia, mas que eu nunca tinha pensado. Ele disse uma coisa assim que eu falei, caramba. Ele disse assim que quando alguém chega para nós e diz assim, né, olha, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para vir na igreja, eu não tenho tempo para ajudar, eu não tenho tempo para visitar minha mãe, eu não tenho tempo para abraçar meu filho, eu não tenho tempo para fazer isso. Ele falou assim, olha, sem que a pessoa saiba, ele está dizendo algo muito mais forte, muito mais sério. Ele está dizendo assim, isso não é importante para mim. Porque quando eu tenho um propósito, o propósito se torna importante, eu arrumo tempo para conciliar tempo e propósito. Mas para a gente terminar aqui, eu gosto do Salmo 90, versículo 12. Não tem como eu não lembrar de Moisés quando fala de tempo e propósito, que ele fala assim, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre sabedoria na minha existência, na minha vida. Ou seja, ele não pede para qualquer pessoa, ele pede para Deus, ensina-me a contar os meus dias, o meu tempo, para que o meu tempo ele tenha propósito, tenha sentido de vida. E tendo sentido de vida, vai ser um sentido que o Senhor está me ensinando. Eu não estou aprendendo com a vida, com o mundo, com aquilo que talvez o Salomão aprendeu, talvez não aprendeu. Porque quando eu admito que eu preciso de Deus, essa admissão me revela qual que é o verdadeiro propósito mesmo. A partir do verso 2 do capítulo 3, o Eclesiastes ele começa a falar algumas coisas que existem tempos, estações, épocas. Ele fala assim, para tudo há uma ocasião certa. Existe uma ocasião certa. E há um tempo certo para cada propósito. Propósito. A palavra propósito aparece outras vezes também. Propósito debaixo do céu. E aí eu começo a falar aquilo que ele coloca como negatividade, como coisas ruins de administrar, porque o que ele fala aqui são coisas difíceis de assimilar. Ele diz assim, ó, logo de cara, eu acho difícil conviver com isso, mas a gente tem que conviver. A gente precisa conviver. Ele diz assim, tempo de morrer. Tempo de arrancar o que se plantou, no verso 2. Ou seja, tempo de morrer, tempo de arrancar o que se plantou. Eu entendo isso como deixar para trás aquilo que um dia nos fez bem, nos causou, trouxe até prazer.
mas hoje nos faz mal. Ele diz mais, ele diz assim no verso de número 4, tempo de desconstruir, tempo de chorar, tempo de prantear. O 5, tempo de espalhar pedras que foram colecionadas e tempo de afastar-se do abraço. Eu estou indo só na negativa. Tempo de existir e tempo de aguardar. Aí eu fico pensando, o que é esse tempo de jogar fora? Talvez jogar fora lembranças que, na verdade, um dia nos fizeram bem, mas se nós ficarmos pensando só no passado como o melhor tempo e a melhor ocasião da nossa existência, a gente não percebe, mas isso vai roubar da gente a possibilidade de viver o novo, porque a gente está vivendo do passado. O referencial que eu tenho de melhor é o passado, então eu preciso viver o novo. E ele fala assim, então eu preciso jogar essas lembranças fora, tempo de rasgar e tempo de... E aqui ele fala de cozer. Então o tempo de rasgar eu entendo o tempo do sofrimento, o tempo da angústia. Ontem eu estava pregando na nossa igreja, falando sobre a bem-aventurança de chorar e ser consolado, e eu me lembro que eu disse uma coisa que eu li, que o autor falando disso, ele disse assim, que ele andou 1 quilômetro com o prazer. E nessa caminhada com o prazer de 1 quilômetro, ele ouviu coisas que fizeram com que ele sorrisse, com que ele se sentisse bem, que foi legal aquele caminhada de 1 quilômetro. Mas quando o prazer se afastou dele, ele descobriu que ele não falou nada de tão importante que o marcou. E depois ele experimentou 1 quilômetro com a dor, com a angústia, com essa sensação aqui que o Eclesiastes fala de, na verdade, prantear, de chorar, de jogar fora as pedras. E ele andou 1 quilômetro e ele disse que eles não trocaram conversa entre eles, entre o sofrimento e entre eles, houve só um silêncio. E no final de 1 quilômetro eles também se afastaram um do outro. Ele disse assim que foi aquele 1 quilômetro que marcou ele profundamente, que fez com que ele esperasse que existe um amanhã, existe um porquê, existe uma razão, existe um propósito. O Eclesiastes também diz o seguinte, tempo de estar caladinho, em silêncio, e aguardar a salvação que vem do Senhor, lembrando lá da Lamentações 3:26. Tempo de passar aborrecimentos na vida, tempo de guerra, tempo em que até odiamos. E como é difícil administrar tudo isso. Mas você fala assim, Cássio, mas por que você está dizendo que ele, nisso aí ele se encontrou? Porque aí eu só falei o negativo, mas ele sabe que tem o tempo, como eu disse aqui no começo, ele fala, tempo de morrer, mas tem tempo de nascer. Tem tempo do amanhecer, do nascimento. Tem tempo do brilho, tem tempo da festa. Eu falei do tempo de arrancar o que se plantou, mas tem o tempo de plantar. Só que ele está agora aprendendo a viver de uma maneira como ele não viveu no passado, que ele achou que ele podia provar de tudo, e que tudo que ele provasse seria a melhor coisa a se provar. Agora não. Agora ele aprendeu que a vida, às vezes, ela aparece para a gente como uma cara não muito agradável, mas é vida. É aprendizado. É vida. É vida que Deus dá. E eu termino mesmo, agora concluo, dizendo assim que eu acredito de verdade, que todo ser humano tem um espírito e tem uma maneira de buscar algum valor à sua existência. Todos nós temos projetos, todos nós temos aspirações, sonhos, todos nós pensamos em alguma coisa. Mas o que eu não posso me esquecer jamais, que eu não posso mesmo me esquecer jamais, de passar essa vida separado de Deus, afastado de Deus, porque é Ele que gera um propósito, Ele que consegue juntar tempo e propósito, de modo que esse tempo e propósito seja abençoador na minha vida, ele seja valioso para mim. Quando eu disse para vocês que eu acredito que o Eclesiastes ele tem um encontro com si mesmo e com Deus, no último capítulo de Eclesiastes, eu acredito que ele realmente pisou no solo do sentido, saiu daquela vala da decepção, da angústia, do tédio, porque agora ele diz assim, agora que já se ouviu de tudo, esta é a conclusão. E olha o que ele vai dizer. Teme ou tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso
é essencial para o homem. Na nossa tradução mais tradicional, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu gosto dessa tradução da Nova Versão. Isso é essencial para o homem, ou seja, é isso que vai produzir sentido na tua vida. É isso que vai produzir sentido na tua vida. É isso que vai fazer você respirar e acordar cada manhã com uma ótica de dizer assim: poxa vida, hoje Deus está me dando uma oportunidade de escrever a minha história mais um dia. O que ficou para trás, ficou. Paulo apóstolo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala: esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa história, esse é o nosso propósito. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos abraçar com esse amor que vocês cantaram aqui, esse amor tão gostoso, tão maravilhoso, que nos faz acreditar que viver é bom, mesmo passando pelo vale das lágrimas, mesmo vivendo o tempo de jogar fora o que se construiu, desconstruir, mas é bom, porque tempo e propósito, eles só são abençoadores e só se unem como uma coisa boa para nós, quando eles são, os dois, são direcionados por Deus, sob a ótica do Deus Criador. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.